Essa aqui é uma questãozinha então da prova da EFON do ano de 2007, né, quando a prova ainda era feita para ser resolvida por humanos, né, a prova de física. Tenta aí resolver e depois vem comigo acompanhar essa resolução aqui. Então beleza, tá aqui o meu barco super parecido com o da questão, e ele fala então que esse barco está transportando, né, um volume de petróleo igual a 2 vezes 10 na 6 metros cúbicos no reservatório A. Só que esse reservatório A ele tem então uma abertura para esse petróleo poder extravasar durante o trajeto e ele vai cair no tanque B. Então no início eu tenho apenas aqui no tanque A um volume e no final eu vou ter 4.950 barris de petróleo deslocados aqui para o tanque B. A gente já vai para o porquê que isso acontece. E aqui eu tenho outros dados anotados. A temperatura inicial de 12 graus Celsius, a temperatura final quando ele chega ali no Rio de Janeiro, 34 graus Celsius. O volume deslocado a gente ainda não sabe. Esse aqui é o que ele deu na questão, o coeficiente, esse alfa aqui é o coeficiente de dilatação linear do aço, que é 1,2 vezes 10 na menos 5. E aqui é outra parte que vai ser crucial para a questão. O que a gente precisa saber para resolver essa questão? É basicamente uma questão que fala sobre dilatação. E a fórmula mais básica aí que a gente sabe é da variação, da dilatação linear. Onde eu vou ter uma variação no comprimento, que vai ser igual a um comprimento inicial, vezes um coeficiente de dilatação linear, que varia de material para material, vezes uma variação de temperatura. Essa é a fórmula mais básica, então, de variação de dilatação linear. Só que tem outras propriedades da dilatação que a gente vai normalmente trabalhar, que são a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Né? E tem uma relação muito forte entre esse coeficiente de dilatação linear e os outros dois. Por quê? Aí você pensa, por exemplo, num cubo. Se eu pego um cubo, por exemplo, de aço e começar a esquentar ele, as moléculas vão começar a se agitar mais e elas vão então precisar de mais espaço para se mexer. Então ele vai expandindo. Então, enquanto à medida que ele vai expandindo, ele não expande só de um lado, né? Ele vai expandindo por completo, uniformemente. E é por isso que tem uma relação entre o coeficiente de dilatação linear e os outros dois, que é essa relação aqui. Então, o coeficiente de dilatação linear, ele vai ter então algumas proporções para os outros dois. Quais seriam elas? O beta aqui é o meu coeficiente de dilatação superficial, né? Dilatação da área. E ele é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o meu gama é o meu coeficiente de dilatação volumétrica, ele mexe no volume. Ele é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. Essa é a relação que eu vou ter entre eles. A fórmula para os três é a mesma, só preciso trocar as letras, né? Essa aqui é a fórmula da dilatação linear. Se eu quiser pegar a dilatação superficial, bota um ΔS aqui, por exemplo, de variação de área, um S0, área inicial, o beta, e a variação da temperatura é a mesma coisa. Para dilatação volumétrica, um ΔV, variação do volume, V0, volume inicial, gama, coeficiente de dilatação volumétrica, e o ΔT, a mesma coisa. Então agora vamos para a nossa questão. Legal, então. Vamos começar descobrindo qual foi esse volume deslocado de petróleo. Quando ele chegou então no Rio de Janeiro, ele notou que tinham 4.950 barris de petróleo aqui no tanque B. Um barril, ele dá na questão que é 160 litros. Então eu só preciso converter isso aqui, né? 4.950 barris. Um barril tem 160 litros. Então 4.950 barris, ó. Aí a gente faz a conta. Menos 5, 9, 4. Beleza. Então, foram deslocados 7.992 mil litros, né? Que é a mesma coisa que 792 metros cúbicos. Beleza, achamos o volume deslocado. Ok. Agora, vamos para o coeficiente de dilatação volumétrica do aço. Porque é com isso que a gente trabalha, né? Vai trabalhar. Você pensa assim, poxa, numa situação ideal, o meu tanque ele não vai dilatar, né? Então todo o volume que eu vou ter deslocado vai ser de petróleo mesmo, vai ser só o petróleo que se mexeu, não o tanque. Mas você deve concordar comigo que se eu esquento um material, ele vai dilatar. Então, nesse trajeto até chegar no Rio de Janeiro, o tanque do navio também dilatou, enquanto o petróleo dilatava ao mesmo tempo. Então a gente vai ter que trabalhar com essa ideia aqui. O coeficiente de dilatação volumétrica do aço, então lembra que é 3 vezes o de dilatação superficial. Ou seja, o delta, eu vou chamar de delta A, de delta de aço, né? O gama A, perdão, para a gente poupar um pouquinho de tempo. É 3 vezes 1,2 vezes 10 na menos 5. 2 vezes 3 é 36, então 3,6 vezes 10 na menos 5. Esse aqui é o coeficiente de dilatação volumétrica do aço. Legal. E agora a gente está pronto para matar essa questão. Por quê? Agora entra uma outra ideia que é muito importante também, que é a ideia da dilatação aparente, né? Como eu comentei antes, você deve concordar comigo que eu vou ter as duas coisas variando ao mesmo tempo. No mundo real não é uma situação ideal, onde só o petróleo vai variar de volume ou só o tanque, os dois vão variar ao mesmo tempo. Então a gente tem o que chama de dilatação aparente. Ou seja, essa variação no volume, esse volume que vazou, esse volume deslocado, ele é, na verdade, a variação do petróleo, a variação real,
menos a variação do tanque. Por que disso? Porque o tanque ele vai dilatar para comportar mais petróleo. Ele não vai ter uma contração térmica, ele vai sofrer uma dilatação, então ele vai aumentar e, consequentemente, ele vai suportar um volume maior de petróleo ali dentro. E com isso a gente já pode afirmar uma coisa, né? A gente já pode afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica do petróleo, que eu vou chamar de gama P, ele é maior que o coeficiente de dilatação volumétrica do tanque, que eu vou chamar de gama T. O que é evidente, né? Porque se o tanque variou, e se o tanque dilatou para suportar mais petróleo e ainda assim vazou 792 mil litros, então pro outro tanque, né, pro tanque B, a gente imagina que o coeficiente de dilatação do petróleo seja maior. Então vamos trocar as letrinhas aqui e matar essa questão. O meu ΔV é o meu volume deslocado, né? É quanto foi pro outro tanque, 792. Esse aqui é a minha variação real, a minha variação do petróleo, é o que eu tinha falado antes, né? Da fórmula da variação. Como que é? É o V0, o volume inicial, V0 vezes o gama do petróleo, né, o coeficiente, que eu não sei, que é o que eu quero descobrir na questão, inclusive, vezes a variação da temperatura. E isso aqui menos a variação aqui do tanque, né? A dilatação do tanque, que vai ser a mesma coisa. O V0 vezes o coeficiente do tanque, né, o coeficiente do aço do tanque, eu estou falando da mesma coisa, e a variação de temperatura. E aqui você deve concordar comigo que eu posso botar duas coisas em evidência. O volume inicial e a variação de temperatura, que vai ficar então assim. V0 vezes ΔT, que multiplica gama P menos gama T. E esse é igual ao volume deslocado, né? 792. Legal. Qual que é o meu volume inicial? 2 vezes 10 na 6 metros cúbicos. 10 na 6. Variação de temperatura. Aqui não tem muito perigo de se confundir. Ele vai de 34 para 12. Então ele varia em 22 graus, né? Teria que transformar para Kelvin? A resposta é que não. Porque aqui a gente está trabalhando com variação de temperatura. Questões onde tem a variação de graus Celsius ou variação de Kelvin, né? No sistema internacional a unidade é Kelvin. Mas a variação daria o mesmo valor. O que varia em Kelvin varia em graus Celsius, então aqui eu não preciso transformar, beleza? Vezes a temperatura, a variação dela, 34 menos 12 é 22, né? Vezes 22. Vezes o que eu quero saber, que é o gama P, o coeficiente do petróleo, menos o gama do aço, do tanque, que a gente já tinha calculado. 3,6 vezes 10 na menos 5. Isso aqui é igual a 792. 2 vezes 22 dá 44. 790, eu vou passar então isso aqui dividindo, né? Eu vou passar esse produto aqui, 44 vezes 10 na menos 6, eu vou passar dividindo. 792 por 44 dá 18. Ou seja, eu tinha feito antes a conta, tá? 18 vezes 10 na menos 6. Né? Porque isso aqui vai ficar uma divisão onde eu vou ter 792 dividido por 2 vezes 10 na menos 6. Então vai ser 10 na... Aqui, por exemplo, aqui seria 10 na 0, né? Teria 1 vezes 10 na 0 aqui do ladinho, que a gente não escreve, porque 10 na 0 é 1. E como é uma divisão aqui, né, dessa notação, 10 na 0 dividido por 10 na menos 6, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Então é 0 menos 6. Né? Menos mais 6, então ficaria 10 na menos 6. Isso é igual a gama P menos 3,6 vezes 10 na menos 5. Eu posso somar isso aqui? Eu vou poder, mas primeiro eu preciso deixar esse expoente igual. Ou seja, eu só vou voltar com a vírgula aqui uma casa. Vai ser 1,8 vezes 10 na menos 5. Só voltei uma casa, se eu volto uma casa, né, ele já está indo para a esquerda. Se eu volto uma casa, então agora é menos 5. Mais 3,6 vezes 10 na menos 5. Isso é igual o gama P. Agora eu posso somar, tranquilo, né? 1,8 mais 3,6. 3,6 mais 1 é 4,6. 6 mais 8 dá 14, então dá 5,4, né? Gama P é igual a 5,4 vezes 10 na menos 5. E essa aqui, então, é a minha resposta da questão. Fechou? Valeu, espero que vocês tenham gostado.